Novidades no tiro de guerra de Marília deste ano. Atenção, está Marília recebendo 2 novos comandantes. O sargento Cláudio Gonçalves Penteado, ele vem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e será o novo chefe de instrução. O sargento Everton Luiz Rodrigues dos Santos vem de Formosa, Goiás, e será o instrutor do tiro de guerra de Marília. Aliás, alistamento militar, novo prazo já está valendo. Todos os jovens brasileiros do sexo masculino, nascidos em 2001 e que completam 18 anos em 2019, terão que fazer o alistamento militar para uma das 3 forças, Exército, Marinha ou Aeronáutica. A inscrição, que vai até o último dia útil de junho, pode ser feita numa junta militar mais próxima da residência desse jovem. O jovem, então, que completa 18 anos, e não realiza o alistamento militar no primeiro semestre, ele deverá executá-lo o quanto antes, E ele vai ser considerado fora do prazo, vai estar passivo de pagar uma multa, que hoje está no valor de R$ 4,27, E ele vai também ficar vinculado à classe seguinte, ou seja, aos cidadãos que nasceram no ano de 2002. Então, ou seja, ele vai estar postergando todas as fases e os passos, até mesmo a incorporação dele, em 1 ano. Quem não se alistar dentro do prazo pode pagar multa e ainda fica privado de alguns direitos, como, por exemplo, obter passaporte, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municípios, fazer vestibular, obter carteira profissional, carteira de motorista, registro de diploma de profissões liberais, inscrever-se em concurso público, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação. Anualmente, cerca de 1,5 milhão de jovens se alistam no serviço militar obrigatório. Desse total, 5% são selecionados e desde o ano passado, o alistamento também pode ser feito pela internet. A expectativa do Exército é que este ano 70% das inscrições sejam online. O alistamento pela internet é simples e rápido. É só acessar o site www.alistamento.eb.mil.br, preencher o formulário de alistamento militar e informar o número do CPF para validação dos seus dados pessoais. Para o alistamento presencial numa junta militar, é preciso levar identidade ou qualquer outro documento com foto e ainda um comprovante de residência. Depois de realizado o seu alistamento, ele vai participar de uma seleção. A seleção ela é executada no 2º semestre do ano considerado, para então o jovem se vier a incorporar a uma unidade militar, essa incorporação será no ano seguinte, no ano de 2020 no caso. Tá aí, qualquer dúvida, procurar a Junta do Serviço Militar aqui em Marília. Mas agora teremos em breve o início do Serviço Militar em Marília para cerca de 100 jovens. Foi sepultado em Lupércio o corpo do trabalhador rural Renato Santiago, 38 anos de idade. Ele foi atingido por um raio quando estava na zona rural do sítio São Carlos, em Ocauçu. No momento do acidente, ele conversava com o filho pelo telefone celular. E o filho contou à mãe que do outro lado, ou seja, no seu aparelho, ouviu a grande explosão. Lamentavelmente, era o Renato Santiago morrendo em razão do raio. Aliás, época de chuva, época da incidência de raios, o Brasil é um campeão mundial nessa incidência, é preciso cuidado. Aliás, Corpo de Bombeiros está fazendo o alerta com relação aos raios. Preste atenção. Com a entrada no verão, as temperaturas aumentam e o Brasil, por ser um país continental, nós temos grande porção do nosso país na zona tropical, com as temperaturas mais quentes, isso atrai os raios e dessa forma, nesse período que vai de dezembro ao final de março, nós temos uma maior incidência de raios no país e no estado de São Paulo.
Normalmente os raios eles buscam o ponto mais próximo entre a nuvem e o solo. Por isso que é importante a instalação de para-raios. São hastes metálicas que diminuem essa altura da nuvem ao solo, atraindo os raios e dissipando esses raios de uma maneira e de uma forma normal. É importante destacar que, em relação aos raios, as pessoas não fiquem em locais abertos, como campos, como praias. Evitem utilizar guarda-chuvas, guarda-sóis, evitem empinar pipas, ficar sobre as residências e, se possível, se abrigarem, evitar o contato com a exposição em relação ao raio. Se não tiver como se abrigar em local fechado, diminua a sua incidência em relação à nuvem. Agache, evite de ficar em pé, de ficar deitado, evite utilizar correntes douradas, metálicas, enfim, que tenham uma menor exposição em relação aos raios. Os aparelhos elétricos, evitar de utilizar telefones. Desligue todos os aparelhos, permaneça e aguarde a passagem dos raios, da tempestade, da chuva, para depois voltar a ligá-los. O carro protege, mas é importante você não tocar nas partes metálicas do veículo. Embora ele esteja em contato com o solo e tenha os pneus de borracha, é importante você estacionar o seu veículo e não tocar nas partes metálicas do carro. Dependendo da frequência e da intensidade do raio, o seu veículo pode ser atingido. Tá aí. As dicas estão dadas. Olha o caso aí do Renato Santiago, lamentavelmente 38 anos de idade, foi atingido pelo raio quando estava na zona rural de Ocauçu, conversando com o filho no celular, o filho em Lupércio. Ele foi atingido mortalmente pelo raio. Então, a dica está dada. Todo cuidado é pouco. Destaques do momento. Presidente Bolsonaro vai despachar no Albert Einstein, em São Paulo, após o dia 28, quando será submetido à cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. No momento, Bolsonaro está em Davos, na Suíça, onde vai participar do Encontro Mundial de Economia. Fundo Monetário Internacional eleva a previsão de crescimento do PIB, do crescimento do Brasil, para 2,5% para este ano. Temer perdoou 48 bi em dívidas das empresas. WhatsApp deve limitar o encaminhamento de mensagens a 5 contatos, isso em nível mundial, é claro, vale para o Brasil a partir de agora. Então, WhatsApp limitando o encaminhamento de mensagens a 5 contatos a partir de agora. Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, promove debate sobre a ameaça do fim da Justiça do Trabalho. Será desta terça-feira. Aliás, desta segunda-feira, juízes e advogados em todo o Brasil fizeram ato em defesa da Justiça do Trabalho. É que há o comentário de que estão tentando acabar com a Justiça do Trabalho. E o trabalhador perguntando exatamente isso. Quem é que vai nos dar a retaguarda? Agora a gente fala sobre educação universitária e é importante. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A nota já saiu. A primeira coisa que Bárbara fez quando acordou foi consultar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no site do INEP. A estudante tenta uma vaga no curso de Tecnologia da Informação e ficou contente com as notas obtidas. Eu fiquei feliz, assim, eu vi que eu evoluí, né? Que eu acho que essa é a parte mais importante. Significa que o meu esforço teve algum resultado, né? Os resultados foram publicados na página do participante e também pelo aplicativo do Enem 2018 para celulares. Esse ano, mais de 5,5 milhões de pessoas fizeram o Enem.
As médias gerais foram 526,9 em linguagens, códigos e suas tecnologias, 535,5 em matemática, 493,9 em ciências naturais e suas tecnologias, 569,2 em ciências humanas e suas tecnologias e 522,8 em redação. O número de redações com nota 0 caiu. Foi de mais de 309 mil em 2017 para cerca de 109 mil em 2018. E 55 candidatos obtiveram nota 1000 na redação esse ano. A nota do Enem é usada para ingresso em diversas faculdades e universidades brasileiras. Por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, os participantes podem ingressar em 129 instituições públicas de ensino que disponibilizam mais de 360 mil vagas. Um simulador desenvolvido pelo Ministério da Educação calcula a média do estudante e permite que ele conheça as chances de aprovação para o curso escolhido. Felipe tirou nota 900 na redação e obteve notas acima de 600 nas outras disciplinas. Ele ainda está em dúvida quanto ao futuro profissional. Estudar em Portugal é uma das possibilidades. Com um acordo firmado pelo Ministério da Educação, mais de 30 instituições de ensino superior de Portugal utilizam o Enem para selecionar estudantes brasileiros. Alguns amigos meus já foram para Portugal, logo do 3º ano, e todo mundo que foi lá curte bastante, considerar que são grandes universidades, tudo, e pelo que me falam é bom também, então acho que seria uma opção, sabe? Bem, as notas do Enem saíram. SISU, inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta. Especialista em educação dá dicas sobre o SISU. O SISU é o Sistema de Seleção Unificada, que nada mais é que a reunião de todas as universidades estaduais, federais, institutos federais do Brasil inteiro para um sistema único de seleção. Certo? Até aí tudo bem. Quem pode fazer? O SISU 2019.1, porque para quem não sabe, o SISU ele acontece 2 vezes por ano, no início do ano, né, 2019.1 e no meio do ano, ponto 2. Só que no meio do ano são bem menos vagas ofertadas e a maioria dos cursos sonhados, como engenharia e medicina, não estão lá, tá bom? Então as principais, a maioria das vagas e muitas instituições selecionam primeira e segunda entrada já no início do ano, tá bom? Então é interessante focar nesse início do ano. Quem pode fazer o SISU, professora? Quem fez o Enem em 2018, 2017? Não. 2016? Não. 2010? Não. Só o Enem 2018, certo? E não zerou a redação. Enem 2018 e não zerou a redação. Zerou a redação, tchau, SISU, tá? Não consegue fazer nem seleção de faculdade particular, tá? Então tem que ter feito a redação e não pode ter zerado. Vocês têm que ter feito a redação e mais de 8 linhas, tá bom? Então esse é um critério, não adianta. Só faz login no sistema do SISU. Vou deixar o site aqui embaixo, todos os links que eu citar no vídeo eu vou deixar aqui embaixo. Faz lá o login com o seu o número de inscrição do Enem, mas a sua senha. Então, se fez 17, meu filho, nem entre lá porque você não vai conseguir fazer o login, certo? Como é que funciona a metodologia de seleção? Eles permitem que vocês escolham 2 opções de vagas. Então, você tem a opção número 1, que é a principal, que é o que eles chamam de prioridade, pela lógica, né, a primeira. E a segunda opção, caso você não consiga a primeira. Nós tivemos mudanças, né, 2 principais esse ano, que é, primeiro, se você foi aprovado em qualquer uma das opções, opção 1 ou opção 2, você não pode participar da lista de espera. Isso daí desesperou muita gente que colocava a segunda opção, né, para tentar a lista de espera da primeira, porque antes era, num passado muito distante, assim, mas agora não é mais. Então, se você foi aprovado na primeira ou na segunda opção, você não pode participar da lista de espera. O que isso significa, professora? Significa que você não pode, por exemplo, colocar medicina e ciências biológicas. Aí você tem nota para passar em ciências biológicas, mas não tem nota para medicina. Aí você pensa, mas eu posso tentar a lista de espera. Não pode. Se você passou em ciências biológicas, beijo, e só no SISU do segundo semestre ou ano que vem.
e vai ter que fazer o Enem de novo, tá? Então, você só pode colocar as vagas, né, as opções de curso para os cursos que você realmente quer. Ah, professora, e se eu não tiver nota para medicina e quiser tentar a lista de espera? Aí você pode colocar opção 1 e opção 2 para a lista de espera e tenta. É um risco grande, foi uma mudança oferecida, né, proporcionada. E é preciso ficar atento, como foi comentado. Então, SISU, inscrições começam desta terça-feira, visando a disputa de 235 mil vagas em 129 universidades públicas. Daqui a pouco, Marília teve mais 2 casos de suicídios neste final de semana. A depressão continua preocupando e é preciso que as famílias se envolvam no tratamento. A gente volta já já.